A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Graças a Deus por mais um momento que estaremos juntos para aprendermos e estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Estamos aí na nossa 11ª lição, quando falaremos sobre o sétimo sinal. Jesus ressuscita a Lázaro. Acredito que será, como tem sido sempre, mais uma lição maravilhosa para o nosso aprendizado. Que Deus te abençoe. Já lhe agradeço você que tem assistido às nossas aulas, você que tem participado. Tem sido muito bom a sua participação. E você que ainda não se inscreveu no canal, eu lhe convido a se inscrever no canal e acionar as notificações, para que você não venha perder nenhum de nossos vídeos. Vamos então à nossa aula de hoje. O sétimo sinal. Jesus ressuscita Lázaro. Texto principal. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João capítulo 11, versículo 25. Resumo da lição ou verdade prática. Jesus tem o controle a respeito da vida e da morte. Vida e morte estão nas mãos do Senhor nosso Deus. É claro que nós vamos entender que existem fatalidades, existem situações que são causadas a morte, então é algo que foge ao nosso entendimento. Mas, querendo ou não, vida e morte estão nas mãos do Senhor, estão no controle do Senhor. Quais são, então, amados, os objetivos da nossa lição? Apresentar a aldeia de Betânia, explicar a respeito do milagre da ressurreição e explanar acerca da soberania de Deus. O nosso texto bíblico está em João capítulo 11, dos versos 1, depois o 3 e o 4, o 14, o 17, do 39 ao 41 e depois o 43 e o 44. Diz assim, vamos lá. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então Jesus disse-lhes abertamente: Lázaro está morto. Chegando-se, pois, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se tu creres tu verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque haveres ouvido. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe, pois, Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Então nós vemos aqui a manifestação do poder de Deus na restauração da vida desse jovem chamado Lázaro. Ele vai experimentar algo extraordinário da parte de Deus para a sua vida. A introdução diz assim: na lição de hoje, vamos refletir a respeito de um aspecto fundamental da nossa fé, no Deus a quem servimos, a segurança de que Ele sempre tem o controle de todas as coisas. Não há circunstância alguma que pegue Deus de surpresa ou que limite seu poder, seja qual for a origem ou a extensão do dano ou qualquer tipo de mal. Nada escapa ao controle soberano do Criador. Tudo está no controle de Deus. Tudo, tudo, sem exceção. É claro que nós vamos observar e nós vamos ver isso, que algumas atitudes que nós temos nos trará algum juízo da parte de Deus. Mas Deus nos deixa livres para tomar as nossas decisões.
porém tudo está no controle dele. Pessoas que chegam ao poder, pessoas que deixam o poder, pessoas que o Senhor permite chegar depois quando chega se corrompem, enfim, mas tudo Deus sabe de todas as coisas. E no final, cada um irá pagar pelas obras, por aquilo que praticaram, mesmo Deus havendo permitido que ali a pessoa estivesse. Como nós pastores, Deus nos levanta como pastores, como levanta você jovem como um líder na igreja. Deus já nos conhece, já sabe até onde nós podemos chegar e Ele sabe o que nós iremos fazer. Mas se eu me perder pelo caminho, o culpado é Deus? Não, mas Deus, Ele estabeleceu um controle sobre toda a situação e Ele dará o desfecho final sobre todas as coisas. A aldeia de Betânia, sua posição geográfica. A pequena aldeia de Betânia, citada várias vezes nos evangelhos, Mateus, Lucas, João, é bem provável que essas citações não correspondam a todas as vezes que Jesus esteve ali, mas os registros que temos são suficientes para que entendamos qual estratégico foi aquele lugar. É como quando viajamos para uma cidade grande e preferimos nos hospedar em seus arredores, em lugar discreto, evitando os tumultos da metrópole. Você vai, ao mesmo tempo que você está perto da metrópole, mas você fica alguns quilômetros distante, né, podendo ter um repouso melhor, ter uma vida um pouco mais tranquila do que aquela agitação. E vocês sabem muito bem que Jerusalém, no dia das festas, ela ficava superlotada. E Jesus, ele em algum momento, ele não queria ser percebido no sentido de que ele sabia que ele seria perseguido por aquelas pessoas. Então Jesus ia lá, realizava o que precisava realizar e depois se retirava, possivelmente para a aldeia de Betânia, lá para a casa do seu amigo Lázaro e das suas irmãs. Era um lugar, acredito, muito aconchegante, um lugar que dava prazer para o Senhor Jesus estar. E se dá prazer para o Senhor Jesus estar, né, então eu mudo a ideia da frase. Então, aonde Jesus está, dá prazer também de eu e você estarmos, porque aonde Ele está é sempre maravilhoso. Estrategicamente escondida. Jesus fez isso algumas vezes em relação a Betânia. Há apenas 2,7 km de Jerusalém, quase 15 estádios. Bastava sair da cidade antiga, cruzar o Vale do Cedron e passar para o lado oriental do Monte das Oliveiras. Ou seja, era uma caminhada rápida, não era uma caminhada de um dia, não. Algumas horas ele já estaria ali com os seus discípulos. É claro que Jesus caminhando, né, nunca era fácil, porque Jesus dificilmente, se não fosse de madrugada, se não fosse só quando ele ia no monte, ele estava sozinho, porque o mais sempre a multidão estava acompanhando. Mas então a Betânia era uma cidade estratégica, era um lugar que era caminho do Senhor Jesus Cristo, era um lugar de passagem do Senhor Jesus, e ele tinha o prazer de estar naquela casa, na casa daqueles 3 irmãos, né, do Lázaro, das suas irmãs, ali fazendo as suas refeições, descansando, repousando, porque afinal de contas, Jesus, quando o homem teve fome, teve cansaço, precisou descansar, então ele usava passar na casa do irmão Lázaro e descansar. É sempre bom, né, quando a gente tem um lugar aconchegante, alguém que estende a mão para fazer isso. E Jesus encontrou esse apoio ao seu ministério, essa base de apoio, posso até chamar que a casa de Lázaro, para Jesus, foi um ponto de apoio do seu ministério que lhe ajudou muitíssimo. E próximo, bem próximo, 2,5 km, não é nada. Não é nada, se faz uma caminhada muito rápida. Saindo da agitação, Betânia era um lugar por vezes escondido ou escolhido por Jesus para sair da agitação da movimentada Jerusalém. Essas viagens a Betânia levaram a Jesus a ter um relacionamento muito terno, muito assim, gostoso, né, com a família de Lázaro. Eles o recebiam em sua casa, dedicando-lhe serviço, tempo e atenção. Né? Nós vamos encontrar Maria
parando para ouvir o Senhor Jesus. Vamos encontrar Marta sempre querendo deixar a casa impecável para receber o Senhor Jesus, sempre preocupada, cada uma dentro da sua atividade, procurando fazer o melhor para receber o Senhor Jesus na sua casa. Então, Betânia era um lugar maravilhoso. Betânia era um lugar que trazia para o Senhor Jesus, para o seu ministério, uma sensação muito boa de aconchego e de apoio. Por isso que é sempre bom nós estarmos, primeiro, aonde as pessoas gostam da gente. E Jesus estava exatamente aonde ele gostava de estar, que era na casa daqueles irmãos, adorando, né? Adorando mesmo, adorando, né? Eles gostavam de adorar o Senhor, de estar com o Senhor. Jesus gostava de estar lá, fazendo parte da vida deles. Nós vamos ver então aqui, no segundo tópico, o milagre da ressurreição. Nós vamos ver que a ressurreição de Lázaro foi algo assim maravilhoso, foi algo que trouxe um diferencial para o ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também nós vamos ver que Jesus, ao realizar esse milagre da ressurreição, ele estava dizendo para as pessoas que era possível sim ressuscitar. Porém, nós vamos entender que todos aqueles que ressuscitaram, com exceção do Senhor Jesus, ressuscitaram para morrer novamente. Enquanto o Senhor Jesus, ele é a primícia dos que dormem. Por quê? Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Vamos lá então. O milagre da ressurreição. Primeiro, para a glória de Deus. A expressão glória de Deus tem um lugar central nesse texto. Jesus disse aos discípulos que a enfermidade era para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. Quando Marta hesitou diante da ordem de tirar a pedra do sepulcro, Jesus ressaltou justamente esse propósito. Esse milagre, portanto, seria mais um evidente sinal de sua divindade, embora já tivesse registrado tantos outros. João precisa incluir esse, que mostra o poder de Cristo sobre o terrível inimigo, que é a morte. A morte, sem dúvida alguma, é o inimigo mais cruel que o ser humano tem, é a morte, porque ela vem mesmo, não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe sexo, não escolhe grau ou classe social. Ela vem para todas as pessoas, ceifa tanto o paupérrimo, como ceifa também o poderoso, o ricaço. A morte não quer saber, ela leva mesmo. E o final, sabe o que é? Se conseguir encontrar o corpo, é só sobrar um pouquinho de terra, mostrando, você veio da terra e você está voltando para lá. É isso aí, não tem esse negócio. No caso de Lázaro especificamente, a morte dele era para que o nome do Senhor fosse glorificado. Jesus sabe que os homens iam, de repente, Jesus sabe, não vou dizer nem sabia, porque ele sabe até hoje, que os homens, eles podiam dizer assim, não, Lázaro não estava morto, Lázaro estava somente em coma. Se Jesus chegasse antes e promovesse esse milagre, se Jesus chegasse logo assim que ele tivesse morrido, alguém ia dizer, não, ele morreu agora, tem pouquinho tempo. Mas não, Jesus chegou depois de 4 dias. Ou seja, depois de 4 dias, o corpo já está cheirando mal, já está apodrecendo, já está no estado de corrupção. Por isso que Jesus não teve nenhum osso quebrado e Jesus ressuscitou ao 3º dia. Para quê? Como diz o salmista, para que o seu corpo não entrasse nesse estado de corrupção, ou seja, de podridão. Porque, infelizmente, a morte é isso, traz podridão ao corpo do ser humano. Jesus não passou por isso, mas Lázaro já começou a exalar
o mau cheiro, porque já era de 4 dias. Mas para Jesus pode ser de 4 dias, do tempo que for. Se ele tiver que operar o milagre, ele vai operar, mas tudo tem um propósito. O milagre deve ser para a glória de Deus e não diferente disso. Defunto ou Lázaro. Quando alguém morre, não faz mais sentido chamá-lo pelo nome, porque não há comunicação alguma entre os vivos e mortos. Jaz aqui o fulano, jaz aqui um defunto, mas dificilmente vai se chamar a pessoa pelo nome, até porque ela não tem mais ligação. Isso aqui é sério. Morreu, querido, morreu, não tem mais ligação desse mundo com o outro. A reencarnação não existe. E aqueles que chamam os mortos para vir, para conversar, não existe. Isso é, permita dizer isso, isso é ação maligna. Não há ligação entre o mundo dos vivos com os mortos. Quem conhece tudo é Deus, mas o homem, como diz o escritor aos Hebreus, está ordenado morrer uma única vez, vindo depois do juízo. Não tem ligação de vir aqui, de falar com o filho, falar com o pai, falar com a mãe. Não existe isso. Isso é coisa de demônios, não é coisa de Deus. Perdoe-me se você crê diferente, mas é o que a palavra de Deus nos ensina. Morreu, não tem mais ligação com essa vida aqui. Jesus, entendendo isso, Jesus vai chamar Lázaro pelo nome, porque para Jesus, Lázaro não estava morto. Lázaro só tinha fechado os seus olhos, porque para Jesus, que é na sua eternidade, para a eternidade não tem morte. Para o Senhor Jesus, para o Pai, para o Espírito Santo não tem morte. Tanto que ele vai sempre falar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas não falando deles como mortos, mas como com a sua memória viva. É assim que Deus faz. Então Jesus chama Lázaro pelo seu nome e ele vai vir, ele vai ouvir a voz do Senhor e vai obedecer. Com Jesus é diferente. Ele não fala com o defunto, ele usa, se ele sabe, ele chama o nome. No caso do filho da viúva da cidade de Naim, ele vai falar, jovem, levanta, não é defunto, não jovem. Ele não vai tratar a morte como nós tratamos, porque Jesus é superior à morte. Graças a Deus por isso. Então Jesus chama Lázaro, Lázaro vem. Só que quando Lázaro sai da sepultura, ele está todo atado com faixas. Aí Jesus fala, então, agora vocês tiraram a pedra, trabalho de vocês. Ressuscitar, meu trabalho. Agora, tirar a faixa, limpá-lo, tirar a faixa é com vocês. É verdade que ainda você vai sentir um cheirinho que está cheirando mal. Mas limpa, tira a faixa, dá um banho que ele está novinho de novo. O milagre de Deus é assim. Pode até parecer que de repente até alguém não vai querer o milagre, porque está cheirando mal, mas é o teu milagre. Dá um banho nele, tira a faixa, limpa ele, coloca um perfume e o nome do Senhor já está sendo glorificado. Esse milagre aqui vai correr o ministério do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus encontrava Lázaro, Lázaro estava com o Senhor, ou quando alguém via Lázaro, a memória era, Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro morreu, 4 dias, Jesus o ressuscitou. A ressurreição no presente. Marta demonstrou profundo conhecimento teológico. Por quê? Ela vai dizer, eu sei, Senhor, que o meu irmão vai ressuscitar nos últimos dias. E é verdade. Jesus não vai sair ressuscitando qualquer pessoa. Mas no caso de Lázaro, tinha um propósito bem definido. Em sua conversa com Jesus, ela falou claramente da ressurreição do último dia. Além de ter confessado sua fé em Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, ela sabia disso também.
Eu sei que o Senhor, Filho de Deus, que havia de ver o mundo, se o Senhor tivesse aqui, tivesse falado, enfim, mas Jesus não chegou atrasado, Jesus chegou na hora certa. Mas não demonstrou crer que ele poderia operar milagre da ressurreição no presente. Esse é um exemplo de como nossa compreensão teológica, por mais profunda que seja, ainda pode apresentar grandes limitações espirituais. Até porque, volto lá, talvez se Jesus tivesse chegado ali, vamos dizer assim, meia hora, uma hora depois que Lázaro estivesse morto e ele tivesse constatado, olha, parou de respirar, Jesus. Lázaro parou de respirar agora, morreu agora. Ora por ele, Senhor, que ele vai voltar à vida. Talvez ela ia acreditar. Ela teria mais essa possibilidade de acreditar porque ela falasse, não, acabou de morrer, então ainda o corpo está quente. Mas quando Jesus chega, já era de 4 dias e já cheirava mal. Então ela disse, não, então eu não acredito, dentro dela, eu não acredito que isso possa acontecer. Mas quem estava conversando com Marta era quem? Era aquele que diz a Bíblia, que sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Cristo. A lição espiritual que extraímos é o quê? É o conhecimento teológico, é importante, mas sem quebrantamento não se alcança o coração de Deus. Maria alcançou esse quebrantamento porque tirava tempo para ficar aos pés do Senhor Jesus. A teologia é boa, o conhecimento teológico é bom. Como é bom a gente parar para ouvir quem tem conhecimento. Mas no nosso caso, o conhecimento sem a graça, sem a unção, sem a presença de Deus, passa a ser somente algo teórico. O importante não é só a teoria, é a prática da coisa. Então Jesus vai ver ali em Marta um conhecimento teológico, mas em Maria ele vai ver um quebrantamento e o milagre vai acontecer. Não vou desprezar nenhum e nem outro, mas eu diria que precisa ter um conhecimento teológico, mas com quebrantamento espiritual, porque só a teologia é até capaz de te levar a ser uma pessoa que vai deixar de acreditar na manifestação de Deus, na manifestação do poder de Deus. Por isso que é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento teológico, mas não vamos limitar a manifestação do poder de Deus, porque o Senhor pode curar a qualquer momento. Ele pode operar um milagre. Mas se eu for somente alguém que viva de repente, alguém que vai viver de repente só aquilo que é superficial, nada vai acontecer, nem na minha vida e nem na sua vida. Por isso que nós precisamos ter esse cuidado, tá bom? Que é muito importante. 3. A soberania de Deus. Acaso ou propósito? O estudo das Escrituras nos faz entender que Deus não fez e nada faz por acaso. Sempre tem um propósito perfeito em todas as coisas. Mesmo o homem deixando os seus caminhos, ele busca atraí-lo através dos seus atos soberanos. Quando nós rendemos ou quando nos rendemos inteiramente a Deus, passamos a experimentar a sua boa, agradável, perfeita e a sua soberana vontade, que é boa. Então é muito importante nós sabermos que para Deus não há acaso. É igual a gente fala assim, não, isso foi coincidência. Coincidência, não tem coincidência na vida do crente. Ou é Deus ou não é Deus. É Deus que faz, é Deus que age, é Deus que opera, é Deus que levanta, é Deus que abate. Então, no caso aqui, a soberania de Deus vai além de uma notícia negativa. Olha,
Vai, Jesus, ora lá, pedir. Marta e Maria mandou pedir porque o irmão está doente. Aí Jesus fala, não, ele não está morto, ele não vai morrer, mas ele está dormindo. Mas depois Jesus vai dizer, porque para Jesus a morte é um sono. Mas depois Jesus vai dizer para que eles entendessem, seus discípulos, olha, realmente Lázaro está morto, mas nós vamos lá. Então, não existe acaso. Vivendo os propósitos de Deus. Viver os propósitos de Deus não nos isenta de sofrimento enquanto estivermos nessa vida terrena. Se o amarmos, tudo contribuirá para o nosso bem. Ou seja, está lá em Romanos 8:28. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós vamos entender o seguinte, não é porque você é crente, não é porque você está na igreja há tanto tempo, que você não vai ficar enfermo. Tem alguém que atribui a enfermidade à possessão maligna. Ah, você está enfermo por causa de demônio. Você está enfermo por causa da desobediência. Não tem nada a ver. A enfermidade, o mal, está... É possível que todos nós tenhamos o mal. É possível. Nós não aceitamos o Senhor e estamos isentos de receber o mal. Nós não queremos receber a bênção? Então o mal pode fazer parte do pacote. A provação pode vir unida a esse pacote. Pense nisso. No caso, Lázaro, uma família abençoada que hospedava Jesus, amigos do Senhor, alguém poderia até dizer assim, olha, se Jesus para um amigo mandou chamar para ele orar, ele não foi, imagine se fosse um de nós. Só que o propósito ali era outro propósito. Jesus ele vai ser tão maravilhoso que alguém poderia dizer assim, poxa, por que Jesus não fez mesma coisa como fez com o oficial, quando o oficial vai lá e ele fala, então, eu preciso ir, você só vai acreditar se eu for, então vai lá porque o teu filho vive. E de fato o filho estava vivo quando o oficial chegou em casa. Então existem os meios, como Deus trabalha, que são assim fundamentais, que fogem à nossa compreensão. Então se você está passando uma provação, não é porque Deus te abandonou, não é porque você está em pecado, pode acontecer isso, não vou dizer que não, mas não é nada disso. É porque nós também estamos sujeitos. O sol não vem para todos? Vem. A chuva não vem para todos? Vem para bons e maus. Quando você vai à praia, por exemplo, ali tem pessoa boa, mas ali também tem assassinos, tem corruptos, tem pessoas que maquinam o mal, mas estão todos desfrutando de uma mesma bela natureza que Deus criou. E Deus não vai falar assim, não, para você vai ser um temporal e para o meu servo vai ser um dia de sol. Não, o sol é para todos. A água calma do mar é para todos. Como a turbulenta também vai ser para todos. Está entendendo? Então, viver os propósitos de Deus não vai nos isentar de pagarmos um preço alto de repente, até pela nossa escolha. Mas o segredo é, vale a pena servir a Deus. O soberano intervém. Com Lázaro morto e sepultado, havia 4 dias, não se via a possibilidade de qualquer intervenção de Jesus para reverter o quadro. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, disse Marta. Isso nos fala do risco que corremos neste mundo frio e incrédulo, onde vai se esvaindo a fé em um Deus que intervém na vida humana. Esse é o quê? O secularismo, que cresce a cada dia como um sinal dos últimos tempos. Ou seja, as pessoas, elas abrem mão daquilo que é espiritual, daquilo que é de Deus, para acreditar ou para não acreditar nos milagres e acreditar mais naquilo que forma a sua cultura, que forma o seu dia a dia. É difícil acreditar que Jesus ressuscita depois de 4 dias? É difícil. É claro que não é fácil. Mas eu não posso deixar que o sistema
que está aí, esse secularismo que está aí, essas coisas que envolvem o nosso século, que é tirar o homem, afastar o homem do sagrado, afastar o homem do divino, afastar o homem de Deus. Olha só, a ideia do secularismo é afastar o homem da Bíblia, afastar o homem do Senhor. E como fica isso? Aí vamos ter pessoas incrédulas, vamos ter teólogos incrédulos, pastores incrédulos, pregadores incrédulos que só querem dinheiro, mas não acreditam mais nas manifestações de Deus. Então é isso que a gente vai estar vendo aí. Mas o soberano continua intervindo desde que alguém exerça a sua fé. Então diz que não é incomum ouvir cristãos que já não creem em um Deus que faz milagres e quer dirigir nossa vida por inteiro. O Senhor não quer você por pedaço, quer você por inteiro. Se eu não reconheço isso, eu não vou achar também que Deus quer cuidar da minha casa, da minha família. Eu tenho uma esposa e 3 filhos. Então, eu tenho que entender que o Senhor que quer cuidar de mim também quer cuidar da minha casa, quer cuidar dos meus filhos. O Deus que quer me fazer prosperar de repente financeiramente é o mesmo que quer me ver próspero espiritualmente. Mas de repente se eu falar, Deus vai te dar um carro, todo mundo quer. Mas se eu falar, olha, Deus quer trabalhar na tua vida, levantar você como um pregador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém vai pular fora. Porque só quer a bênção, mas não quer o comprometimento com o sagrado. Não quer o comprometimento com o divino. Só Jesus na causa. Deus quer que toda a nossa vida seja para a sua glória. Toda a nossa vida, toda. Ele se interessa por nós por inteiro e espera de nós uma entrega total, que é o que o salmista fala, Salmos 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. A gente até lê, mas a hora que é hora da gente acreditar, a gente não quer acreditar. Pois bem, amados, chegamos ao final da nossa aula. Lhe convido a dar o seu joinha, se inscrever no canal e acionar as notificações. Já sou grato a você por estar assistindo os nossos vídeos, mas compartilhe também esse conteúdo. A conclusão diz assim: a ressurreição de Lázaro foi uma clara oportunidade de Jesus revelar aos judeus seu poder sobre a morte. Estava próximo o dia da consumação de seu ministério terreno, com a sua morte e o triunfo pessoal sobre esse terrível inimigo, a fim de que agora nós também tenhamos nele a vida eterna. A morte não poderá nos deter. Temos vitória assegurada por Cristo Jesus. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele ressuscitou Lázaro, nos dando a ideia que a morte não podia ser contra ele. Deus te abençoe. Que esta palavra encontre lugar no teu coração. Não seja incrédulo, mas seja um crente que ainda continua acreditando nas manifestações do Todo-Poderoso. Na nossa 12ª lição, nós vamos falar sobre Jesus vence a morte. Jesus vence a morte. E vai ser mais uma lição extraordinária. E eu lhe espero na nossa próxima aula, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Valmir Ribeiro e te agradeço por estar comigo no nosso canal. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um abraço.